Bom dia, Filipa. Bom dia, Anne. Antes de mais, quero expressar a minha gratidão por esta oportunidade de reflexão e partilha contigo. Nos últimos 90 dias, trabalhamos juntas em prol dos teus objetivos e os resultados são verdadeiramente inspiradores. Agradeço desde já a tua abertura em partilhar, pois tenho a certeza de que a tua experiência será uma fonte de motivação para muitas outras mulheres que procuram transformar algo na sua vida. Obrigada eu. Muito obrigada por esta experiência que foi espetacular mesmo. Filipa, conta-me um pouco, o que é que te motivou a avançar comigo? Olha, eu estava num caminho que não via soluções para os meus problemas e pensamentos negativos, constantes, que não conseguia mudar. Fiz psicoterapia, mas desisti, pois saía de cada sessão sem esperança, não me eram dadas quaisquer ferramentas para aprender a pensar e viver de uma forma diferente. Sentia que apenas estava a gastar dinheiro, na esperança de que a próxima consulta fosse diferente e que começasse a melhorar. A psicoterapia que eu fiz também incluía hipnose clínica, mas fiz 2 vezes e os resultados não perduraram. Quando estamos depressivos e sem rumo, precisamos de alguém que oriente o nosso caminho, uma vez que não sabemos qual escolher, nem como pensar de modo diferente. Eh, Sempre achei que o trabalho da Marisa Peer tinha resultados duradouros e muito positivos, e por isso procurei na internet uma terapeuta em Portugal que fosse certificada por ela e felizmente encontrei-te. Li os testemunhos de pessoas com quem trabalhaste e percebi que era mesmo isto que eu precisava e acreditei que desta vez ia ser diferente. Senti uma empatia, ligação muito forte logo no primeiro contacto que tive contigo, e a nossa conversa deu-me muita esperança e por isso decidi que ia fazer terapia contigo, ainda que não fosses psicóloga. Maravilhoso. E consegues contar-me um bocadinho mais do que é que estava a acontecer, na tua vida nessa altura? Olha, hum, nada de grave, isto até pode parecer estranho, mas eu tinha um trabalho estável, mas que não gostava muito, mas tinha uma família linda e saudável. Portanto, na realidade, não tinha assim nada de grave aparentemente visível. E no modo em que tu te sentias lá dentro, conta-me um bocadinho mais sobre ti. Apesar de parecer que estava tudo bem no exterior, não é? Que é o que costuma acontecer, não é? Nós conseguimos Exato. todos pôr uma máscara de estou bem, tenho um bom trabalho, tenho uma família feliz. Como é que tu estavas a te sentir dentro de ti? Olha, dentro de mim eu estava triste todos os dias, só tinha vontade de chorar, só tinha pensamentos negativos sobre a minha família, sobre o trabalho, não tinha autoestima nenhuma, nem confiança em mim, achava que não era boa em nada do que fazia, sentia-me diminuída, ah, vivia com medo de tudo e que ia sempre correr tudo mal. Tudo, cada vez que eu pensava em alguma coisa que fosse acontecer ou alguma imagem que me viesse à cabeça, o caminho era sempre pelo negativo, que as coisas iam correr mal ou que alguém adoecia, pronto. Ou que ficava sem trabalho, pronto, era sempre tudo, 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 tudo muito negativo. E há quanto tempo é que estavas a sobreviver de alguma maneira assim? Há muitos anos já. Não te consigo explicar, não te consigo precisar, mas mesmo há muitos anos. Comentaste há bocado que já tinhas tentado a parte da psicologia. Eu estou curiosa de saber se tinhas tentado algo além disso. Há quanto tempo fazias este processo de psicologia e porque é que, se podias desenvolver um bocadinho mais, porque é que tu achas que isto realmente não funcionou para ti? Olha, a psicoterapia que eu fiz foi sempre com psicólogos, nunca psicólogos diferentes, porque eu mudava porque não sentia diferenças. Ao fim de um mês, 2 meses, cheguei a estar inclusivamente 3 meses a fazer psicoterapia mais do que uma vez por semana e não sentia que melhorava. Eh, falava, falava dos meus problemas, mas não me eram dadas ferramentas para ultrapassá-los, eram apenas conversas que não me faziam ir ao centro,
dos problemas, que eu nem sequer sabia muito bem qual era a origem. Não havia continuidade nas sessões seguintes, das questões conversadas na sessão anterior. Portanto, nenhum tema era resolvido ou me fazia sentir que eu estava a melhorar e, portanto, eu desistia porque as sessões não são baratas, não é? Como toda a gente sabe, mas ainda que não seja barato, quando uma pessoa vê resultados, continua, porque a pessoa quer sair do buraco de onde está. E, portanto, continua o seu caminho. Não foi o caso. Passei por alguns psicólogos e não senti que melhorasse nada, nada mesmo. E o que é que para ti não funcionou nesse processo? Ou o que é que encontraste de diferente do nosso trabalho juntas? Ah, o que é que eu encontrei diferente? Ah, Comentaste da continuidade de uma sessão à outra, não sei se há sim, outros temas que te vêm à mente em relação com o que tu encontraste diferente neste processo. olha, em primeiro lugar, foi o facto de tu explorares muito, ao detalhe aquilo que se estava a passar comigo. E depois trabalhares numa estratégia para poderes, para para trazeres, a mim formas de pensar, diferente. Ah, e davas sempre continuidade, àquilo que a gente falava. E enviavas-me e-mails, direcionados ao meu problema, ensinavas-me, a pensar de uma forma diferente, mas sempre muito focado, naquilo que eu sentia e naquilo que eu pensava. Portanto, tu foste à origem, coisa que não aconteceu na psicoterapia com psicólogos. Obrigada pela orientação. E como é que, é uma pergunta que eu gosto, eu percebi que tu já tinhas olhado um bocadinho para a parte daquilo que era o que fazia a Marisa Peer, mas quais eram os teus pensamentos sobre a hipnose, antes da tua experiência? Olha, eu já tinha feito hipnose com outro terapeuta e tinha corrido muito bem. Portanto, foi a descoberta de uma sensação que eu queria voltar a sentir, mas o terapeuta deixou de fazer consultas para começar a dar formação. Nessa altura, ele indicou-me outro terapeuta, mas eu não gostei, pois não chegava a aprofundar ao nível subconsciente como nós aprofundamos, eu e tu. Os terapeutas não são todos iguais, alguns são muito bons e outros menos bons, pronto. Ah, mas eu sabia que, muitas das coisas que eu tinha para resolver, dada a experiência que eu tinha tido no passado, seriam com hipnose clínica. E pá, e contigo foi espetacular, foi isso que aconteceu. As sessões de hipnose que eu fiz contigo foram, pá, maravilhosas, não consegui aprofundar, consegui ir lá mesmo ao fundo, consegui, começar a pensar de outra maneira, consegui chegar à origem dos problemas, hã, epá, nem tenho palavras, foi mesmo muito, 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 muito. E como é que foi para ti? Há bocado estávamos a falar efetivamente de como é que tu estavas a te sentir, o facto de tu conseguires realmente entender, de onde é que vinha, o que é que se passava. Como é que foi para ti esta experiência de conseguires trabalhar pouco a pouco tudo aquilo que vinha à superfície? Olha, assim, numa palavra só, foi maravilhosa. A experiência foi mesmo maravilhosa. Eu sabia um pouco sobre o funcionamento do cérebro, mas nunca entendia quando os médicos diziam que a depressão tem cura. E depois do trabalho que fiz contigo, agora consigo perceber. Eh, Pronto, vou reforçar outra vez o teu trabalho minucioso em perceber ao detalhe o que se passava comigo e o que precisava de ser tratado e resolvido, foram primordiais para a forma, pá, maravilhosa como eu me sinto hoje. As gravações que me enviaste para ouvir dias seguidos, de modo a criar novos padrões de pensamento, os imensos e-mails, porque tu envias imensos e-mails com mensagens
e ferramentas para eu aplicar, direcionadas para os meus problemas, foram uma ajuda preciosa, para eu sair do buraco sem fundo onde eu estava. Eh, Também o teu constante acompanhamento, a ligação de confiança que estabelecemos, é muito fácil, é muito fácil confiar em ti. E o sentir que te podia procurar para mudar a forma de pensar em algo que surgia na minha vida durante o tempo em que me acompanhaste e que tu me fazias ver por mim própria o lado positivo das coisas e mudar o meu pensamento, não tem descrição. Pá, foi uma experiência muito intensa, no sentido positivo. Depois mudei muita coisa em mim e o sentimento de felicidade e esperança ia crescendo dentro de mim à medida que tomava consciência das mudanças que eu estava a sentir em toda a minha vida, durante estes 90 dias. Foi espetacular. Estes 3 meses foram espetacular e eu vou, toda a informação que tu me deste, quer a nível de e-mail, quer o acompanhamento por WhatsApp, mensagens do WhatsApp, eu vou guardar isso tudo, porque eu vou continuar a aplicar, e vou recorrer a às técnicas e às ferramentas sempre que eu precisar, ou sempre que me falhar aqui alguma coisa na minha memória, assim, a Anne disse-me alguma coisa sobre isto, e eu vou lá. Porque isto é uma coisa para a vida. É maravilhoso ouvir isto. E como é que tu te sentes hoje? Olha, sinto-me muito bem. Ainda há bocado estávamos a falar, né, que após 3 meses, a nossa conversa é tão diferente, as caras são tão diferentes, os sorrisos, a energia, a motivação, ah, pá, é tudo completamente. Eu lembro-me perfeitamente da primeira conversa que tive contigo. Lembro-me do sítio, lembro-me do dia, lembro-me de como é que eu estava. Eu estava um caco, né? Hum, Portanto, pá, eu sinto-me muito bem, não tem comparação mesmo. Sinto-me alegre, motivada, com energia, tenho pensamentos positivos, vivo um dia de cada vez, que é super importante, não é? Já não vivo tanto no passado, vivo muito, muito, muito pouco no passado, que é aquilo que eu vivia. A minha autoestima aumentou bastante, sinto-me mais confiante. E uma coisa muito, muito importante para mim foi que os medos foram compreendidos e transformados. E isso, pá, acho que foi o principal para eu avançar com tudo. A vida é muito melhor agora, sem dúvida nenhuma, graças a ti, E àquilo que tu graças a fizeste ti. comigo. E há uma coisa que eu te disse quando falámos inicialmente, que é nós vamos entrar no processo por aquilo que tu estás a sentir hoje, que Uhum, eram estes medos, esta tristeza, depressão. Mas quando nós fazemos este trabalho, como nós trabalhamos nas raízes do problema, uhum, muitas vezes outras áreas também são impactadas. uhum. Tu olhando para a tua vida, que outras áreas é que tu vês que este trabalho que tu fizeste sobre ti também tocou, também transformou? Olha, a minha relação com o meu marido, com a minha filha, hum, com os meus pais, inclusivamente com os meus amigos ou com os meus colegas de trabalho, a forma como eu ajo e penso e falo perante determinadas situações é completamente diferente, muito mais calma. eh, Vejo caminhos alternativos, eh, tenho um discurso sempre muito mais positivo. Não tenho, não fico zangada com frequência, não. Estou muito mais calma. Analiso as coisas da maneira como tu me ensinaste a fazer. ah, e também as mudanças que houve em mim durante este tempo fazem com que eu tenha atitudes completamente diferentes e melhores, porque eu sinto-me bem quando noto que são comportamentos e que são pensamentos e que são conversas completamente diferentes, que sinto-me muito melhor comigo mesma. Eh, Outra coisa muito importante que mudou foi
o eu pensar em mim. Isso é uma coisa que tu reforçaste muito. Começar a pensar em mim, olhar para mim, para a minha opinião, eh, e eu também comecei a dar passos e estou muito diferente. Comecei a cuidar-me, eh, diariamente, eh, comecei a ter a sentir mais, não sei se é bem a palavra, brio, mas pronto, comecei a vestir-me para me agradar a mim própria, para me sentir bem, e não aos outros. Não, tenho que me agradar é a mim própria e sentir-me bem comigo própria. Portanto, eu acho que foram mudanças, muito positivas, muito positivas. E mesmo ao nível familiar, sinto que a minha mudança e as conversas que eu tenho têm ajudado outras pessoas a crescerem e a pensarem de forma diferente. Pá, e isso para mim é muito gratificante, muito. E eu sinto-me feliz por isso e acho que são vitórias para mim, são vitórias. É maravilhoso ouvir-te e essa é a verdade. Não sabemos quem vai estar a ouvir esta entrevista, não é? Uhum, uhum. E de certeza que vais inspirar ainda mais pessoas do que aquelas que tu hoje consegues ver à tua volta. Eu espero bem E que isso é sim. lindo. Eu espero bem que sim e desejo o melhor para essas pessoas e se decidirem enverdar, por um caminho contigo, eu tenho a certeza absoluta, que se seguirem os teus passos, que seguirem os teus ensinamentos, eu tenho a certeza que a vida delas vai mudar completamente. Do fundo do meu coração, tenho mesmo certeza. E quando tu pensas na tua vida agora, olhando para o futuro, dizes que vives cada vez mais no presente, olhando para os próximos passos, o que é que tu vês? Olha, é como eu estava-te a dizer há bocado, portanto, eu vejo um dia de cada vez, sei que vou encontrar muitos desafios na minha vida e ainda bem, isso é bom sinal. Se nós não tivermos desafios também não temos um propósito, mas sinto que estou muito mais preparada, eh, não é sinto que estou muito mais preparada, eu sinto que agora estou preparada para enfrentar esses desafios, eh, de uma forma que não estava há uns meses atrás. Aliás, nem sequer queria enfrentar desafios nenhuns. Queria estar fechada na minha concha, que não me chateassem, fazer o mínimo possível e estar ali naquele meu mundo fechada. Agora não. Agora quero pensar, quero ter ideias, quero estar ativa, eh, quero fazer coisas de uma forma diferente daquilo que fazia. Eu tenho um pensamento muito mais claro, penso com muito mais clareza. eh, e portanto, eu acho que o futuro só me poderá trazer, coisas boas. Se me trouxer coisas menos boas, eh, eu sei que estou preparada. É muito bom ouvir, porque eu ia te perguntar, e em relação aos medos, como é que tu estás hoje, olhando para o futuro? Os medos estão muito bem trabalhados, foram muito bem trabalhados, eh, foram vistos pelos olhos, de uma pessoa adulta e não pelos olhos de uma criança. Portanto, isso foi um trabalho Maravilhoso. espetacular. Foi um trabalho espetacular que tu fizeste comigo. Hum, estão estão arrumados, posso dizer que estão arrumados. Hum, e posso dizer que estão arrumados muito, devido à hipnose, devido às gravações, a ouvir, portanto, criar novos padrões, porque o nosso cérebro tem esta capacidade maravilhosa de criar novos caminhos, e fortalecer novos pensamentos. E eu acho e tenho quase a certeza que estou, eh, muito bem preparada para enfrentar aquilo que me amedrontava. Muito bem, Maravilhoso mesmo, ouvir-te. muito bem.
E diz-me, o que é que tu dirias? Há pessoas que se calhar encontram-se hoje como tu estavas há 90 dias atrás, iam à procura de uma solução para os problemas e as frustrações que têm. Epá, o que eu diria é que não adiem. Hum, não adiem mesmo, porque é uma diferença tão grande, acordar todos os dias sem ter, ansiedade, como eu sentia, porque eu acordava já com ansiedade, eu nem queria, eu tinha receio de adormecer, porque eu sabia como é que ia acordar, e eu ia acordar cheia de ansiedade, e isso hoje não acontece. Eu ia acordar e a primeira coisa que me vinha à cabeça eram pensamentos negativos, e isso hoje não acontece. Eu ia acordar e não ia ter motivação para fazer nada, e isso hoje não acontece. Portanto, não adiem, não, a vida vale a pena viver, e mas vale a pena viver com os olhos que eu vivo agora, com aproveitar cada momento, está um dia de sol maravilhoso, epá, tão bom, está a chover, epá, tão bom, posso ficar em casa. Ou posso ir, fazer uma coisa diferente porque está a chover, mas que vou estar alegre, à mesma. Não não desperdiçar momentos, porque o tempo é precioso. E aquilo que eu senti olhando para trás, aquilo que eu senti é que foi que eu desperdicei muito tempo, eh, com pensamentos de coisas que não fazem sentido, porque a gente não vê mais nada. Portanto, a concha está tão fechada que nós nem sequer sabemos como é que pensar de forma diferente. E tu ensinas isso. Tu ensinas a pensar de forma diferente, ensinas-nos a ver, ou ensinaste-me a ver, as coisas, de forma diferente. Deste-me, ferramentas e enviaste-me mensagens pá, que eu refleti bastante, eh, e que transformaram a minha vida, essa é a verdade. Portanto, não adiem, não se deixem ficar ou não comecem a pensar: "Ah, isto eh, é mais uma coisa que eu vou tentar e que não vai ter resultado". Eu também pensei assim no início, mas ainda assim, porque eu também não sou de desistir, e isso é uma das qualidades que eu tenho, apesar de na altura, há uns meses atrás, estar fechada na minha caixa. E assim, eu vou lá outra vez, porque eu hei de conseguir sair disto. E consegui. E não há melhor sensação do que aquela que eu sinto hoje. Não há mesmo, não tem nada a ver, não, em todos os aspectos da minha vida, não tem nada a ver. E dentro de tudo o que tu partilhaste, e obrigada por isso, qual acha que foi, a coisa mais importante para ti? Para conseguires hoje partilhar tudo positivo, toda esta parte, feliz que tu tens dentro de ti, que realmente sentes, toda esta parte positiva. O que é que para Hum, ti foi o mais importante? olha, eu acho que o mais importante, e eu já referi algumas vezes, durante a nossa conversa, é a confiança. A confiança que estabelecemos. Tu és a parte principal para estabelecer essa confiança, e tu consegues-lo fazer muito bem. Hum, Fizeste-me acreditar que isto ia correr bem, desde o início. As sessões de hipnose que fizemos, ah, o ouvir as gravações diariamente, lá está, e aplicar constantemente as técnicas, que tu me ensinaste. Isto são uma série de coisas, não é? Tu perguntaste a coisa mais importante, e eu comecei logo pela confiança. A confiança é fundamental. Porque estamos a falar com uma pessoa estranha, que às vezes é mais fácil, não é? Mas estamos a abrir toda a nossa vida, não é? Hum, Ao mais ínfimo detalhe, e a nível muito, muito pessoal. E eu nunca tive, portanto, a confiança que se estabeleceu, a partir da primeira sessão e que foi crescendo
ao longo das sessões, eu não tive problemas ou dificuldades em abrir a minha vida para ti. Por Mas isto foi um trabalho que foi teu, não foi meu, portanto, i isto foi alcançado porque tu assim o fizeste com o teu trabalho, com a forma como comunicas, com a forma como com a tua empatia, com a tua calma, com os teus sorrisos, hã, epá, com a forma cirúrgica como tu identificas as coisas e e fazes refletir nas coisas e a forma como tu me fizeste ir ao cerne da questão e ver as coisas de outra forma, alterar pensamentos, e depois insistir, 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 insistir na parte positiva. Ah, pá, eu acho que foi isso. Pá, foi isso, foi tanta coisa, Ana, foi tanta coisa tão boa. Eu às vezes até, quando tu me mandavas as coisas, aquilo diariamente, os e-mails, e vai mais uma, e vai mais uma, mas o importante é nós acreditarmos, não desistirmos, ah, não se não conseguimos fazer tudo, aquilo que tu pedes, fazer quase tudo, hum, e depois, ir fazendo, ou seja, o diário de gratidão, dar continuidade, a ligação corpo-mente, ir dando continuidade às coisas que lá está, o nosso cérebro funciona por padrões, não é? Tal como tu me explicaste e que eu já tinha lido. E é isso que tu fazes. E falo tão bem, e pá, sei lá, isto foi tudo tão espetacular, tão transformador. Pá, foi muito transformador, positivamente. Obrigada pelas Nada, tuas palavras. eu é que E, agradeço. e realmente tens razão. A confiança é o ponto principal, porque o resto só vai se desenvolver se isto realmente está encaixado entre Mão as na duas mão, pessoas como que tu vão trabalhar dizes. juntos. Mão na Exatamente, mão, como tu dizes. exatamente. Mão na mão em todo o processo. E estás realmente de parabéns, porque se bem, Hum, claro, tenho a minha parte de sucesso e vou ficar com ela, porque adorei ouvir-te, adoro ver-te, adoro ver o teu sorriso, adoro ver o brilho que tem nos teus olhos hoje, não há dúvida nenhuma. Mas isto só funcionou porque tu realmente quiseste que funcionasse. Por isso estás mesmo de parabéns. obrigada, Ana. Muito obrigada. Opá, acho que nem nunca vou ter palavras, para te agradecer, o trabalho espetacular que fizeste comigo, porque foi mesmo, pá, foi, olha, não sei, foi, foi transformador, foi muito, 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 muito bom mesmo, muito bom. E eu E agradeço a espero que tua confiança. consigas, opá, sim, espero que consigas ajudar muitas mais pessoas e que as pessoas acreditem mesmo que é possível, porque é possível mesmo mudar. É possível melhorar, é possível viver feliz, é possível. Por isso também agradeço a tua abertura em partilhar a tua história, o que foi a tua experiência, porque certamente irá inspirar mais mulheres. É aquilo que tu e eu queremos mesmo. Eu espero bem que sim. Que elas se permitam fazer aquilo que tu te permitiste fazer também. E que nunca desistam, não desistam. Pensem que é mais uma tentativa, mas que esta tentativa vai correr muito, muito bem. São 3 meses, pá, soberbos mesmo. Intensos, soberbos, intensos, mas que Intensos. valem, sim, mas que valem muito a pena. Porque só assim é que funciona, não é? É com a continuidade e com a insistência naquilo que efetivamente nos provoca, esta dor, eh, esta, ou melhor, a dor de alma que eu sentia, que já não sinto. Obrigada de coração pela tua partilha. Ai, obrigada eu, Ana.
e que o Obrigada futuro eu. continue a ser tão, tão bonito e com tanto brilho como tens agora. E vai ser mesmo, seguramente. Muito obrigada, mesmo, de Obrigada a coração. ti.